Olá meninos, voltamos para a nossa segunda videoaula relacionada ao lançamento horizontal. Nesta aula nós vamos resolver o exercício número 17 da ficha. O exercício número 17 da ficha. E muito bem, peço que pausem o vídeo, que é para copiarem o exercício para os vossos cadernos, para fazer melhor acompanhamento da aula. Ok? O exercício diz o seguinte: uma esfera rola com uma velocidade constante de 8 metros por segundo sobre uma mesa horizontal. Ao abandonar a mesa, ela fica sujeita exclusivamente à ação da força de gravidade, da ação da gravidade, atingindo o solo num ponto situado a 4 metros da mesa. Determine a linha A. Representa a situação inicial posicionando os eixos Y e X. Então, essa é a primeira coisa que nós vamos fazer no nosso exercício. Representar a situação inicial que é referida no exercício. E para isso nós vamos esquematizar. Então, ok, nós vamos responder a linha A do nosso exercício, que pede para fazer a representação da situação inicial. Então, o exercício diz que uma esfera rola com uma velocidade constante sobre uma mesa horizontal. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar a nossa mesa horizontal, supondo que esta é a nossa mesa. Então, a bola rola sobre esta nossa mesa com uma velocidade inicial igual a 8 metros por segundo. Quando esta esfera abandona a mesa, passa a agir sobre ela uma força que nós chamamos de força de gravidade. De tal forma que este objeto vai atingir o solo num ponto situado a 4 metros do pé da mesa. Então, assumindo que este aqui é o pé da mesa, o objeto vai cair a 4 metros do pé da mesa. Então, o exercício pede para nós posicionarmos o eixo X e o eixo Y. Então, o eixo X será este. E o eixo Y será este aqui. Então, esta é a situação inicial e os eixos X e Y posicionados. Muito bem. Então, na linha B, pede-se para determinar as equações do movimento. Tal como fizemos nas outras aulas, sempre que pedirem para nós encontrarmos as equações do movimento ou determinarmos as equações do movimento, refere-se às equações do espaço e à equação da velocidade, ou a equação da altura. A equação da altura e a velocidade. Então, neste caso, como o movimento divide-se em dois eixos, que é o eixo X e o eixo Y, nós vamos escrever as equações para o eixo X e as equações para o eixo Y. Então, nas equações para o eixo X, nós aprendemos que tínhamos a velocidade no eixo X, que é igual à velocidade inicial no eixo X, que por sua vez é igual à velocidade inicial. Então, neste nosso exercício, a velocidade inicial é de 8 metros por segundo. Então, ficamos com 8 metros por segundo. E temos a equação de alcance. A equação do alcance é igual à velocidade no eixo X vezes o tempo. Então, a equação do alcance será igual a 8 vezes o tempo. Então, esta é a equação no eixo X. Então, temos duas equações. A primeira está aqui, que é a equação da velocidade, que na verdade representa uma equação constante. E temos a equação do alcance, que é dada por 8 vezes o tempo. Então, passamos agora para o eixo Y. No eixo Y, nós temos a equação da velocidade, que diz que é a velocidade no eixo X, no eixo Y,
é igual à aceleração de gravidade vezes o tempo. Então, velocidade no eixo y será igual. A aceleração de gravidade neste exercício não é dada. Então, nós podemos assumir que a aceleração de gravidade é de 9,8 metros por segundo. Ou 10, né? Então, nós vamos assumir aqui um certo valor. 9,8 metros por segundo ao quadrado, uma vez que a aceleração de gravidade não é dada. Então, ficamos com 9,8 vezes o tempo. Então, esta é a equação da velocidade. E, por último, temos a equação da altura. A equação da altura no eixo y é igual à aceleração de gravidade, tempo ao quadrado, dividido por 2. Então, y em função do tempo será igual à aceleração de gravidade é 9,8 vezes t ao quadrado dividido por 2. Então, com o auxílio da máquina, nós vamos resolver, vamos calcular esta divisão. 9,8 dividido por 2 será igual, y em função do tempo será igual a 4,9 vezes t ao quadrado. Então, esta é a equação da altura. Então, já respondemos a linha B, que era para encontrar as equações. Então, geralmente, esse é o primeiro passo de todos os exercícios relacionados ao lançamento vertical, lançamento horizontal e o lançamento que nós vamos aprender a seguir, que é o lançamento oblíquo. Então, o primeiro passo é encontrar as equações. Primeiro, esboçar a situação se a figura não for dada. Depois, encontrar as equações. Isso vai facilitar muito a resolução do exercício. Então, passamos para a linha C. Na linha C, pede-se para determinar a altura da mesa em relação ao solo. Então, para nós determinarmos a altura da mesa em relação ao solo, primeiro devemos saber se esta grandeza que nos é pedida está na direção horizontal ou na direção vertical. Essa é a primeira coisa que nós devemos saber. Estando na direção vertical, então a equação que nós vamos usar é a equação do eixo y. Então, neste caso, a altura da mesa está na direção vertical. Então, se está na direção vertical, nós vamos usar a equação do eixo y. Então, y em função do tempo, que é a equação da altura, será igual a 4,9 vezes tempo ao quadrado. Então, nós precisamos de determinar o tempo. Voltamos para a nossa figura. O tempo que o objeto leva para sair deste ponto até este é o mesmo tempo que o objeto leva para sair deste ponto até este. Então, significa que nós podemos usar a equação do alcance para encontrar o tempo apenas. Então, tendo o tempo, nós vamos substituir nessa equação. Então, vamos nos apoiar na equação do alcance. A equação do alcance diz que x é igual a 8 vezes o tempo. Então, o alcance já é conhecido. O alcance é de 4 metros. Então, significa que nós vamos substituir aqui 4 metros igual, vamos substituir nessa equação, vamos ter 4 metros igual a 8 vezes o tempo. Então, temos uma equação linear, tempo será igual a 4 dividido por 8. Então, tempo será igual a 0,5 segundos. Então, significa que este corpo leva 0,5 segundos para sair deste ponto até este aqui. Logo, a altura da mesa, o tempo que ele leva para percorrer esta altura da mesa é de 0,5 segundos. Logo, a altura da mesa, que é y, 0,5, será igual a 4,9 vezes o tempo, que é 0,5 ao quadrado. Então, isto será igual a 4,9 vezes 0,25. Então, nós vamos calcular aqui, com o auxílio da máquina, 4,9 vezes 0,25. Então, isto vai dar 1,225. Então, a altura da mesa é 1,225 metros. Então, já determinamos deste modo a linha C do nosso problema.
E por último, o exercício pede para determinar o módulo da velocidade da esfera ao chegar ao solo. Então, o que é que nós devemos fazer? Primeiro, devemos saber com que velocidade o corpo chega ao solo. Só depois disso é que vamos calcular o módulo da velocidade. Então, nós temos duas velocidades aqui. Nós aprendemos que o módulo da velocidade, em qualquer instante, é igual a raiz quadrada da velocidade no eixo x ao quadrado em função do tempo, mais velocidade no eixo y ao quadrado em função do tempo. Então, pede-se para determinar agora a velocidade com que o corpo chega ao solo. Acontece que a velocidade no eixo x em qualquer instante é sempre a mesma, e é 8 metros por segundo, porque nós temos que a velocidade era constante para o eixo x. O que nós vamos fazer agora é determinar a velocidade no eixo y. Para determinarmos a velocidade no eixo y, precisamos saber quanto tempo o corpo leva para chegar ao solo. Isso é simples, porque nós já determinamos esse tempo na linha C. O tempo que o corpo leva para chegar ao solo é de 0,5 segundos, porque é o tempo que o corpo leva para sair deste ponto onde ele é abandonado até aqui. Então, neste ponto ele está no solo. Então, querem saber a velocidade com que ele chega ao solo. Já temos o tempo com que o corpo leva para chegar ao solo. Então, significa que é só substituirmos aqui nesta equação da velocidade. E a equação da velocidade no eixo y será igual, em função do tempo, será igual à aceleração de gravidade vezes o tempo. Então, a velocidade no eixo y, no instante de 0,5 segundos, será igual a 9,8 vezes 0,5. Então, nós vamos determinar isso com o auxílio da máquina, 9,8 vezes 0,5. Já tínhamos calculado, deu 0,9. Então, 0,9 metros por segundo é o valor da velocidade com que o corpo atinge o solo. Então, o módulo da velocidade no instante em que o corpo atinge o solo, que é de 0,5 segundos, será igual à raiz quadrada da velocidade no eixo x ao quadrado no instante 0,5 segundos, mais velocidade no eixo y ao quadrado no instante 0,5 segundos. Isto será igual à raiz quadrada. A velocidade no eixo x. A velocidade no eixo x é 8 ao quadrado, mais a velocidade no eixo y, que é 4 ao quadrado. 4,9 ao quadrado. Então, deste modo, nós podemos calcular a velocidade com auxílio da máquina, né? 8 ao quadrado dá 64, mais 4,9 ao quadrado é igual a 24,01. Então, isto será igual a raiz quadrada, 64 mais 4,24 dá 88,01. Então, calculando a raiz quadrada deste número, isto será igual a 9,38 metros por segundo. Então, este é o valor da velocidade e o valor do módulo da velocidade, no instante em que ele atinge o solo. Então, nós podemos fazer a representação nesta figura. Quando o corpo chega ao solo, ele tem duas velocidades, uma no eixo x e a outra no eixo y. Esta é de 8 metros por segundo e esta é de 4,9 metros por segundo. E o seu módulo é de 9,38 metros por segundo. Deste modo, representamos a velocidade com que o corpo atinge o solo. Essa é a velocidade x, essa é a velocidade y e este é o módulo da velocidade. Então, muito obrigado, meninos. A nossa aula termina por aqui. Até a próxima aula, em que nós vamos fazer o segundo vídeo, resolvendo o segundo exercício da nossa ficha, que contém todos os exercícios. Nosso próximo exercício vai ser o exercício número 18. Então, até a próxima aula. Continuação de bons estudos. E tchau, tchau.